A gente vai falar um pouquinho hoje de balanceamento hidrônico, é um tema que a gente vem abordando com uma certa frequência na Danfoss, porque é um assunto que muitas vezes é negligenciado nas aplicações de ar-condicionado, né? Se preocupa muito com o chiller, com os fan coils, com os equipamentos aí que são relacionados, os principais equipamentos ali do ar-condicionado, né? As bombas, e muitas vezes se negligencia a questão do balanceamento hidrônico, e a gente vem reforçando esse discurso porque é um tema que é sensível e diretamente relacionado à performance do seu sistema de ar-condicionado, falando especificamente de água gelada, tá? Eu tenho aqui fica melhor. Isso, Bom, só uma curiosidade, a Danfoss foi fundada em 1933 por esse senhor aí chamado Mads Clausen, e ele, no mercado emergente aí, criou, né, inventou alguns produtos e posicionou a Danfoss aí numa época que esse tipo de demanda estava aumentando bastante, né? Hoje a Danfoss é formada por 3 grandes divisões, né? A Power Solutions, para quem não conhece, é uma divisão da Danfoss dedicada a equipamentos hidráulicos, faz equipamentos hidráulicos aí para máquinas de construção civil e máquinas agrícolas. Aqui no Brasil, essa parte agrícola é muito forte. Danfoss Climate Solutions, que é a divisão que eu estou inserido. Então, todas as válvulas para sistemas de água gelada e válvulas, equipamentos de refrigeração, os compressores e tal, estão inseridas nesse segmento de Climate Solutions. E a Danfoss Drives é a divisão da Danfoss 100% focada aí nos drives, nos inversores de frequência, né? Bem conhecido aí pelo pessoal de ar-condicionado também. A gente está inserido numa organização de vendas que a gente chama de Vertical Buildings, que atende esse mercado de ar-condicionado de uma forma vertical, direto, né? Essa apresentação com foco aí no balanceamento hidrônico, ela vai seguir uma lógica. Vocês ficam à vontade para perguntar, se eu não souber responder alguma coisa, eu tomo nota, a gente procura explicar aí num segundo momento, tá? Mas já foi comentado aqui em uma certa ocasião, mas é importante dizer que o ar-condicionado, vocês sabem, é o vilão aí do empreendimento no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, né? E uma boa parte do tempo, eu não sei qual que é o livro aqui, uma boa parte do tempo, um sistema de ar-condicionado ele fica rodando em cargas parciais. São pouquíssimos projetos que rodam em carga plena, mais projetos industriais e tal. Então, o projetista ele se preocupa, claro, em atender o pior caso, a pior situação. Só que o fato é que existem alguns estudos, eles divergem nessa porcentagem, mas o fato é que uma porcentagem muito pequena do tempo de vida útil de um empreendimento, de um sistema de ar-condicionado fica rodando na plena carga, praticamente 2% do tempo. É um tempo muito pequeno, né? Então, uma parte muito grande do tempo de vida de um sistema desse ele fica rodando em cargas parciais, né? Geralmente rodando aí em 50%, 60%, 40%, 70% da sua capacidade total. Então, se você tem um sistema que ele é eficiente, efetivamente, somente em cargas plenas, né, você vai ter um sistema ineficiente, na verdade, porque uma boa parte do tempo ele fica rodando em cargas parciais. Isso é bem importante comentar. Tá? E aí a gente entra na questão do balanceamento hidrônico especificamente. Existem vários tipos de problemas que são relacionados aí diretamente ao balanceamento hidrônico do sistema, né? Desconforto térmico, eu diria que é o principal, né? Geralmente os fan coils, os fan coletes que estão mais distantes ali da bomba, eles estão recebendo pouca água gelada, então você tem um problema de desconforto térmico. O problema do desbalanceamento hidrônico em si. Síndrome do baixo ΔT é uma situação que se encontra assim em grande parte dos empreendimentos hoje, na verdade, dos empreendimentos já instalados, né? Você tem empreendimentos aí com sistemas de balanceamento com soluções antigas, né? Que é o balanceamento estático, ou não balanceado, né? Isso é bem comum. Ruído no sistema acontece bastante também. Falta de capacidade, um tempo muito longo de startup nesses sistemas que tem problema de desbalanceamento, um controle muito impreciso da temperatura e um alto consumo energético. Esses problemas eles são típicos, né? A gente roda ali
a Paulista, por exemplo, que tem vários prédios, com vários sistemas de água gelada, você vê que esses tipos de problemas eles são muito comuns nesses empreendimentos, né? Inclusive, pessoal, infelizmente, projetos novos, inclusive, a gente vê problemas desse tipo. Isso é uma apresentação bem didática, né, para mostrar aqui um sistema de bombeamento, uma bomba, né, jogando essa água gelada para dentro da tubulação para atender os consumidores, e naturalmente você tem um desbalanceamento hidrônico, né, uma perda de carga aí maior aqui, né, então você tem uma vazão maior nos primeiros usuários e uma vazão menor nos últimos usuários. Aí vem o especialista, vocês conhecem o especialista, né? O especialista vem e procura uma solução aí para resolver esse tipo de problema que seja mais fácil para ele, né? Um sistema de desbalanceado, você tem um controle ruim de temperatura, né? O conforto ele é prejudicado sem dúvida, e um sistema bem balanceado você tem aí um controle de temperatura mais efetivo, né? Mais justo. E como eu disse, né? É engraçado isso, mas acontece, a gente sempre fala, mas é recorrente, então a gente volta a falar, né? Você tem aqui uma bomba bombeando essa água e você tem um sistema completamente desbalanceado. E aí os usuários aqui, né, que estão nos últimos pontos de consumo aqui desse sistema de água gelada, estão mais distante da bomba, eles estão recebendo pouca água gelada, então eles, né, estão com calor ali no verão, né? E aí vem o especialista e simplesmente aumenta a velocidade da bomba, simples assim, né? E aí você consegue atender, logicamente, a vazão de água gelada ali dos últimos usuários. Só que isso aqui não é a solução ideal, pessoal. Apesar de ser simples, a gente brinca com isso, mas acontece muito. A gente estava, semana passada eu estava num hospital, assim, conhecidíssimo, né, de primeira linha, e que tinha esse tipo de problema, né? Nessa situação você gasta muito bombeando, muita energia bombeando água gelada, além de gerar mais água gelada do que precisa, né? Você está jogando literalmente dinheiro no lixo, né? Essa não é a solução. E, como uma solução para esse tipo de problema, desenvolveram as válvulas de balanceamento estático, que são as válvulas que vão balancear esse sistema. Existem alguns tipos de sistema de balanceamento estático, eu vou mencionar dois aqui que são os mais comuns, tá? Isso ainda é recorrente aqui. Você tem um sistema de 3 vias. E como que funciona esse sistema? Em cargas parciais, ou seja, um exemplo bem simples aqui, eu desligo um fan coil desse e estou com o segundo fan coil aberto, né? Então você tem o chiller gerando água gelada a 6 graus, por exemplo, você desligou esse fan coil, essa válvula é estática, correto? E essa válvula de 3 vias, como que ela vai funcionar? Ela vai ligar aqui o bypass, né? Você vai deixar de jogar água para dentro da serpentina do fan coil e vai desviar essa água pela terceira via do bypass. Alguém sabe o que está de errado já nesse projeto aqui, nesse exemplo? Alguém tem ideia do que estaria errado aqui? Está faltando uma válvula de balanceamento aí no bypass, porque tem que ter a compensação da queda de pressão na serpentina. Perfeito, perfeito. O professor está aqui, aí não vale, professor. Desculpa. Não, mas vale sim, então foi muito bom, é isso mesmo. Que geralmente não responde, mas é isso, né? Quando o pessoal faz projeto com bypass, precisa ter uma válvula de balanceamento estática que simule a mesma perda de carga no fan coil. Porque se você não tem essa válvula de balanceamento estático aqui, quando você fecha um fan coil, você vai mudar essa distribuição de perda de carga da linha, você vai desregular a linha também. Então você precisa dessa válvula no bypass. Bom, além desse problema aqui, qual que é o problema conceitual ali dos sistemas de 3 vias? Você desviando essa água na mesma temperatura que você está entrando, você tem uma água a mesma temperatura de entrada voltando para o retorno. Então você tem um problema de um ΔT menor. Se você tem um sistema muito parcial, por exemplo, com 50% funcionando, 50% parado, 50% dessa água gelada que deveria ser utilizada para esses fan coils vão estar voltando na mesma temperatura que o chiller está gerando. Então a sua temperatura de mistura, de retorno, a resultante de temperatura de retorno vai ser menor do que deve também.
isso interfere diretamente na performance do chiller, né? Porque você sai do coeficiente de performance ideal do chiller, você gasta também muita energia para fazer uma pequena correção aqui de ΔT menor, então você está gastando energia, né? Além disso, aqui é um sistema de vazão constante, e aí a bomba fica funcionando 100% do tempo, sem alteração de velocidade. E aí é uma outra coisa interessante que a gente vê em alguns projetos, o pessoal coloca inversor de frequência aqui, nesse tipo de sistema. Não sei se está claro para vocês qual é o problema disso, mas aqui não precisa ter um inversor, porque você nunca vai modular esse inversor num sistema de 3 vias, porque você sempre vai estar bypassando essa vazão. Então, não tem necessidade de colocar inversor num sistema de 3 vias. Se coloca aí uma soft starter no máximo para suavizar a partida da bomba, mas não se coloca um inversor de frequência. Tá? Então, o problema aqui desse tipo de sistema é o bombeamento constante, você gasta muito dinheiro bombeando, de energia, muita energia bombeando, e problema de performance no chiller, por causa do coeficiente de performance. Tá? O outro sistema muito conhecido com válvula de balanceamento estático é o sistema de 2 vias, ainda se vê bastante esse sistema. Mas, de novo, pessoal, é um sistema que existe há bastante tempo, tá? E com cargas parciais é um sistema também que tem dificuldades ali de se comportar para esse tipo de situação. Por quê? Porque a válvula de balanceamento, quando você fecha um fan coil desse, a mesma situação do outro projeto, né, do anterior, você tem imediatamente um aumento de pressão na linha, e com o aumento de pressão na linha, você tem essa válvula de balanceamento estático, ela é estática, né, normal, por isso que o nome é assim, e você tem um excesso de vazão passando para a válvula de controle. A válvula de controle de 2 vias, simplesmente ela não tem autoridade para, podemos dizer assim, de uma forma simples, filtrar esse excesso de pressão para manter uma vazão constante conforme você deseja no projeto. Então, esse sistema de 2 vias, para cargas parciais, ele também tem situações bem críticas de baixo ΔT, e por mais que você tenha aqui um inversor de frequência, imagina, né, você tem um hospital ali com 200 equipamentos, 200 fan coils, né, fan coletes e tal, e você tem um sensor de pressão no fim da linha, que é o que geralmente se considera para controlar o inversor de frequência. Quando você tem essas oscilações de pressão na linha, até o inversor perceber essa oscilação de pressão e mandar uma correção para a bomba diminuir a rotação, você já teve de novo alguma alteração na linha. Então, não sei se vocês já repararam, mas o inversor tende a ficar flutuando nesses sistemas para buscar o ponto de pressão do PID, que ele está fechado ali com o sensor de pressão, né? Por esse motivo, ele não tem esse controle individual para cada equipamento. Então, em muitos momentos, mesmo num sistema de 2 vias com inversor de frequência, você tem excesso de vazão nesses fan coils, justamente pela falta de autoridade dessa válvula de 2 vias. E em muitas situações, essa válvula de 2 vias, inclusive, dá uma chiada, ela faz um barulho pelo excesso de vazão. Isso acontece com muita frequência, pessoal. Então, quando você passa excesso de vazão no fan coil, além do barulho na válvula, você não melhora a troca de calor, pelo contrário, você passa água dentro da serpentina do fan coil em alta velocidade, você tem uma troca de calor menor, né? Uma vazão maior dentro do fan coil, você tem uma troca de calor menor. Então isso tem um impacto também no ΔT e na sua água de retorno, a temperatura da água de retorno começa a voltar menor também do que deveria, tá? Isso acontece com bastante frequência. A gente pega essa situação assim quase sempre em sistemas de 2 vias em cargas parciais, tá? Você pode, claro, ter adaptações de projeto, você coloca um bypass no final da linha para tentar diminuir um pouco essa situação, mas o fato é que individualmente em cada fan coil e fan collet você tem essa dificuldade. Além disso, quando o instalador vem e balanceia um sistema desse, né, ele balanceia, primeiro que ele gasta um tempão balanceando, né, porque ele precisa de um equipamento de balanceamento, o TA Scope, por exemplo, da TA que é conhecido, o PFM da Danfoss. Esses equipamentos, eles servem para fazer esse tipo de balanceamento. Se você tem 200 equipamentos desse, você tem que ir e voltar,
aí quando você volta, você mexe na pressão da linha, então você tem que voltar no que você já tinha feito, e você acaba sendo assim, é difícil chegar numa resultante ideal, num balanceamento ideal, né? Então, vamos supor que o instalador conseguiu fazer o balanceamento e está tudo bonitinho, como se tudo estivesse funcionando, tudo balanceado. Essas são as válvulas de balanceamento estático. Nada contra essa válvula, nós temos essa válvula, vendemos bastante essas válvulas, mas é um sistema que já passou o tempo dele. Era a solução que tinha no passado e hoje a gente já tem soluções melhores, né? Então, isso aqui é um sistema estaticamente balanceado. O instalador saiu de lá, acabou o startup, o primeiro fan coil que desliga do sistema, você perdeu o balanceamento. Então, você balanceia para essa situação de plena carga. O instalador tem que fazer isso. Quando você começou a trabalhar em carga parcial, começou a funcionar o empreendimento, você já tem um problema de desbalanceamento do sistema. Tá? Esse é um problema também muito comum. E aí você tem essas situações de sobrefluxo, nessas overflow, né? nesses equipamentos. Né? Um problema de desbalanceamento ainda mesmo com o sistema balanceado estaticamente. Tá? Bom, qual que é a interferência no fan coil, né? Na serpentina do fan coil? A serpentina precisa de baixa velocidade e fluxo turbulento para fazer uma boa troca de calor. Né? Quando o projetista faz um projeto, ele considera ali a transferência de energia baseado numa vazão travada ali de 100% para tirar o melhor do fan coil. Só que se você tem esses sistemas que não são dinâmicos, né? Essas oscilações de pressão e por consequência oscilações de vazão na serpentina, você pode aumentar bastante ali a água gelada que você está passando dentro a vazão, né, que você está passando dentro da serpentina, e você não ganha, você não gela mais o ambiente por isso, porque a serpentina tem uma limitação mecânica para fazer troca de calor. Então você está gastando dinheiro, está jogando dinheiro no lixo, né? A limitação mecânica aqui de 114%, 14%, né? Então um alto fluxo, alta velocidade da água é um baixo ΔT na serpentina. Então você começa a ter problema de troca de calor efetivamente. Não adianta você ter um bom chiller, ou um bom fan coil, perdão, um bom fan collet, se você não tem balanceamento. Se você não tem um balanceamento, diria que dinâmico, independente de pressão efetivamente. Você vai sempre cair na situação de não tirar o melhor daquele equipamento que você adquiriu ou de que você especificou. Bom, no chiller também, né, você voltando numa temperatura menor do que deveria, você gasta muita energia, mesma energia aí para chegar na mesma resultante. Então é mais ou menos você abastecer o carro para rodar 100 km, encher o tanque, rodou 100, e você encher o tanque e rodar 200. Né? Você prefere encher e rodar 200, não rodar 100. É o que está acontecendo aqui com o chiller. Né? Você volta numa temperatura menor, ele gasta muita energia para tirar um ΔT muito pequeno. Então você está jogando dinheiro no lixo novamente com questão de eficiência energética. Qual que é a solução da Danfoss para isso? Esse é o nosso carro-chefe, uma válvula que a gente mostrou aqui durante o evento, né, na nossa mesa. Ela chama ABQM, é a nossa válvula independente de pressão. Antigamente, você tinha uma situação de que o preço dessa solução ela impedia, e os projetistas e os clientes finais não queriam também, né, um monte de situações, principalmente voltada para as questões comerciais, porque tecnicamente eu acho que ninguém mais discute que a independente de pressão é a melhor solução, né, para esse tipo de controle, né? Mas hoje a gente já está numa situação bem diferente, né? Bom, você simplifica muito o projeto, você simplifica muito o comissionamento, você diminui a quantidade de válvulas, de componentes do sistema, você proporciona um balanceamento dinâmico. Essa válvula em específico tem uma autoridade de 100%, né, pela concepção ali, a forma construtiva da válvula, a gente alcança uma autoridade de 100% e um desempenho de controle de temperatura muito, muito preciso. Né? Isso aqui é uma forma construtiva dessa válvula. Isso aqui é uma válvula de 3/4, né? Uma DN20. Então você tem um atuador aqui, que você seleciona qualquer tipo de atuador para essa válvula. A gente utiliza essa válvula para os fan collets e para os fan coils. Tá? Isso é importante comentar também, pessoal, porque a gente percebe ali uma tendência de utilizar mais para os fan coils, né?
Mas, quando você tem um empreendimento como um hospital, por exemplo, você tem uma quantidade de fan coletes gigantesca, né? Então você tem muita água gelada indo para o fan collet. Se você tem baixa eficiência no fan collet e só tem boa eficiência no fan coil, você está caindo no mesmo problema, né? Você não está resolvendo o problema todo, né? Então, a Danfoss ela indica utilizar independente de pressão para todas as máquinas, né? Como que funciona ela internamente aqui? Ela tem um diafragma, que é essa parte preta, junto com essa mola, trabalhando constantemente para absorver as diferenças de pressão da linha. Essas alterações de pressão da linha, você consegue absorver toda nessa parte inferior da válvula. E a parte superior da válvula... deixa eu voltar aqui um pouquinho, perdão. Bom, eu vou passar para o próximo, que acho que é mais fácil. Vamos lá. Um exemplo de como se balanceia, né? Você tem a válvula ela tem um range, cada modelo de válvula tem um range. Essa aqui, por exemplo, vai até 1.100 litros por hora. Então, se o fan collet precisar de metade disso, 550 litros por hora, é só você colocar em 50%, que é o 5 aqui, e você vai ter metade da vazão do range da válvula. Você não precisa balancear em campo, ela já está balanceada. Alguns instaladores até faz o tag dela na fábrica, nas instalações dele, e manda para a obra já tagueada, já balanceada, porque não tem necessidade de fazer esse balanceamento em campo. Esses pontos de medição aqui é só para tirar a prova real. Na verdade, na Europa não se vende com esses pontos de medição, tá? Ela vem sem os pontos, mas aqui no Brasil é um costume aqui, uma cultura, utilizar com os pontos de medição. É bem simples de fazer o balanceamento e você não se preocupa em fazer isso em campo, tá? Então você gasta muito menos tempo para fazer o startup da obra, né? Bom, então aqui quando você faz o preset da válvula aqui, você reposiciona o stroke da válvula, aqui vai ser o novo 100% da vazão, e você vai ter um controle fino de temperatura daqui para baixo, né, de 100% até zero, desse novo preset que aqui você considerou. Tá aqui ela trabalhando totalmente aqui aberta, né? Então você tem aqui essa modulação desse diafragma junto com essa mola, e o atuador fazendo o controle fino de temperatura conforme o sinal que está vindo da sua automação ou do seu controle, tá? Então isso aqui é bem interessante e importante ressaltar que essa válvula proporciona 100% de autoridade. Não sei se vocês, todos aqui estão familiarizados com essa questão de autoridade, mas, por exemplo, se você tem uma válvula proporcional, um sinal de controle de 0 a 10, e você está mandando 5 volts, ou seja, metade dela tem que estar aberta, você tem que estar passando 50% da vazão ali dela. Se você tem uma válvula de baixa autoridade, você vai mandar um sinal de 5 volts, ela não vai estar dando 5 volts, ela não vai estar dando 50% de vazão, ela vai estar dando um pouco mais ou um pouco menos, aí depende da situação que ela está. Tá? Então, a gente sempre enfatiza bastante isso, porque mesmo dentro das válvulas independentes de pressão de sistema, você tem uma variação grande aí desse comportamento da autoridade e da precisão de cada uma dessas válvulas. Bom, nessa situação, você consegue ter, independente dessas oscilações de pressão da linha, de quanto a carga está parcial ou não, você tem a tendência de ter ali travada a vazão que você precisa para cada fan coil e para cada fan collet, né? Então você tem aqui uma possibilidade de diminuir de verdade aqui o bombeamento, 50%, 30% de economia de energia na bomba também. Bom, o range dessa válvula é bem grande, você pega até DM 250 aqui, até 370 mil litros por hora. Então isso é importante, os fan collets e os fan coils todos com a mesma tecnologia de controle. Isso sim dá realmente eficiência para todo o seu sistema, né? Melhora muito e é sensível à melhora de troca de calor e de ΔT que você tem no sistema, que você utiliza todo o range aí, né? Todos os equipamentos com independente de pressão. Rodolfo, pois não. ali nessa
Então, a DN 15-32, diâmetro 15 a diâmetro 32. Isso, exatamente. É isso. Diâmetro 15, qual é a vazão dela daí, então? 600 litros por hora. É que tem a 15, tem algumas variações dele. 0,6 metros por hora. Isso. 600 litros por hora, exatamente. Então pega, aí tem a low flow, que ela é DN15LF, que aí ela pega uma vazão menor ainda, ela consegue pegar vazões bem pequenas, né? Até você consegue ter um range de controle e ela vai até 300 litros por hora, mais ou menos. Então, você vê que vai mudando o corpo e a tecnologia mesmo, isso é importante. E a tecnologia dos atuadores, eu vou comentar com vocês aqui, é também a mesma, então você consegue ter vários tipos de soluções com o mesmo corpo e com a mesma precisão, tá? Isso a gente gosta de ressaltar. Bom, um ponto importante aqui, que a gente sempre comenta, é que no sistema de balanceamento estático você precisa de uma válvula de controle e uma válvula de balanceamento, e você precisa balancear os ramais e as prumadas. Tudo bem? Correto? Você precisa colocar válvula de bitolas maiores nas prumadas e nos ramais, é assim que se faz com um sistema de 2 vias comum. Com um sistema independente de pressão, ABQM, você pode utilizar só uma válvula para cada equipamento, né, para os AHUs ou para os fancoletes, sem a necessidade de balancear ramal e prumada. Então você diminui também a quantidade de equipamentos que você tem no sistema e isso inclusive começa a favorecer um pouco essa solução independente de pressão em relação ao preço, comparado com uma solução de balanceamento estático. Tá? Existem situações que inclusive comercialmente isso aqui já fica mais viável, né? Bem importante comentar isso, pessoal. Aí você extrapola isso para um projeto grande, né, com várias válvulas de balanceamento estático, com todos os equipamentos, balanceamento e 2 vias, você inclusive consegue, isso não é sempre, tá? Né? Algumas situações, você consegue inclusive diminuir um pouquinho o tamanho da bomba, justamente porque a perda de carga, é que aqui no Brasil sempre extrapola um pouco o dimensionamento, né? Coloca um pouco a mais já na bomba, no motor, mas enfim, você consegue muitas vezes diminuir também o tamanho da bomba. Bom, e o que de variação nós temos nessa válvula, tá? Aqui já, antes de entrar aqui na questão do atuador inteligente, essa mesma válvula a gente instala num fancolete com atuador térmico ou com atuador on-off eletromecânico, um atuador proporcional nessa mesma válvula ou um atuador inteligente. É uma solução um pouco diferente do que se vê, porque a gente sabe que alguns concorrentes têm um modelo para uma válvula inteligente, e aí você entra num outro modelo com uma performance um pouco menor para um fancolete e tal. Aqui não, é o mesmo corpo de válvula com a mesma precisão. Aí você pode pôr o atuador on-off proporcional, um on-off térmico bem básico, ou um atuador inteligente. Esse atuador aqui, hoje, é um atuador que a gente vende muito na Europa. Aqui no Brasil tem cada vez mais ganhado espaço. É um atuador que você já consegue jogar num BMS com comunicação BACnet ou Modbus. A ligação entre eles é o famoso daisy chain, ou varal, se vocês preferirem. E com esse atuador você consegue monitorar a temperatura de entrada, temperatura de saída, o ΔT de cada fancoil. Você tem um controle baseado no ΔT, ou seja, a válvula vai modular baseado na melhor troca de calor, na melhor performance possível do equipamento. Isso melhora bastante o consumo energético. Você também faz tarifação, você consegue informar em kWh, em BTU, você escolhe a unidade de medida, o que cada usuário está consumindo. Então a gente vendeu algumas dessas soluções, por exemplo, para shopping, né? Então você consegue identificar o que cada loja está consumindo aí com esse BTU meter para essa mesma válvula independente de pressão que a gente instala um atuador comum. Inclusive situações em que o cliente não queria investir no atuador, ele colocou só o controle com a válvula BQM, colocou um atuador on-off térmico comum, e no futuro ele só trocou o atuador
para ter uma solução ali já de tarifação, tal, só com a troca realmente do atuador, tá? Isso é um diferencial. Comissionamento remoto é possível fazer também, esse controle de ΔT e soluções de startup, né? Você consegue fazer, por exemplo, o startup dessas válvulas, né? Fazer o preset de vazão de cada uma delas pelo BMS, né? Você descarrega aqui uma tabela no Excel mesmo, indicando qual que é a vazão de cada válvula dessa, e você fecha o forro, liga a comunicação e de uma vez só faz o preset de todas as válvulas, né? Configura elas todas remotamente. Quando o cliente bate o pé e fala, eu quero uma medição de vazão real, às vezes acontece, o cara não quer, porque essa válvula, não sei se vocês perceberam, mas ela tem um atuador inteligente e ela faz um cálculo para informar o consumo baseado na posição da válvula, porque a válvula tem 100% de autoridade, né? Quando o cliente não aceita isso, ele quer uma medição real, aí a gente vende o acessório dela, que é um BTU-meter para ela, e esse acessório aí dá uma medição real que conecta direto na válvula e depois você disponibiliza isso no BACnet ou no Modbus. A gente tem vários testes que compara a informação que ela está medindo com o BTU-meter e a informação que ela passa baseada na posição dela, e a gente tem uma diferença de 5%. É muito pouco. Isso reflete a autoridade da válvula. Não sei se vocês pegaram, mas o ponto é o seguinte, sem o BTU-meter, ela informando o consumo de cada unidade baseado na posição dela, ela dá uma diferença em relação à medição com o BTU-meter de 5%. É uma diferença muito pequena. E a gente está falando do investimento muito menor, porque você está falando só da troca do atuador. Você não está falando de utilização de um BTU-meter. Por isso que a gente vende muito mais sem o BTU-meter, mais o BTU-meter, por uma questão aí, o cliente realmente quiser essa leitura real, a gente tem também como um acessório para essa válvula. Tá bom, pessoal? Beleza. Só um comentário, o software ele é gratuito, tá? É um software, não o BMS, tá? O software de programação dessas válvulas que chama Novocom, do atuador, que chama Novocom, que é utilizado com a válvula ABQM. Esse software ele é gratuito, tá? E a gente consegue treinar com bastante facilidade a utilização desse produto. E aqui, uma variação dessa válvula, uma variação não, uma melhoria aí, né? Uma ideia que tiveram, de fazer um cavalete montado para atender fancolete até 1.900 litros por hora, vai lançar aí, daqui a pouco tempo, provavelmente, um range maior, né? Com essa mesma concepção. Qual que é a ideia? É a válvula independente de pressão, essa que eu apresentei, válvula de entrada de serviço, válvula saída de serviço, um filtro Y e o dreno e os pontos de medição, que um você pega aqui e o outro tem aqui dentro do dreno, você tem os pontos de medição para medir a pressão. E você conecta com os flexíveis no fancolete. Só que é o queridinho hoje dos instaladores, porque de novo, né, você pega uma instalação grande aí de 200 equipamentos e tal, você já tem um cavalete de cada fancolete montado e isolado, né? Essa parte preta que está por trás aqui, acho que nessa imagem dá para ver melhor, é o isolamento desse kit, né? A gente chama de kit flexo, que ele tem diversas funções aí, dreno, entrada e saída, filtro Y e ABQM. Isso aqui a gente tem vendido também com uma certa frequência. Tem um bypass ali? Tem um bypass, perdão, esqueci de comentar. Uma eventual manutenção, você quer manter a recirculação. Sim, tá, vai tirar fora o fancol. Você tira fora o fancol e você deixa essa água recirculando por aqui. É simples, né? E já vem incorporado aqui. Isso ganha, dá uma flexibilidade, uma facilidade de montagem, ele ocupa um espaço físico muito pequeno, fica bem compacta a instalação, o pessoal tem gostado bastante. Mas e o preço, né? O pessoal sempre pergunta, aqui no Brasil a gente não foge dessa pergunta. E o preço? A gente tem vendido consideravelmente, porque se você somar esses componentes e o isolamento, você já vai perceber que está elas por elas. Assim.
Você não está mais barato, mas você está muito próximo do preço que você gastaria de comprar esses componentes e montar em campo. Tá? A bitola vai. Essa aqui vai até DN20, só que é DN20 HF, né, que é até 1.900 litros por hora. As válvulas independentes de pressão, elas são dimensionadas sempre pela vazão, tá? Independente da bitola, né? Claro que o que o cliente quiser, a gente põe, mas a gente vai pela vazão porque você consegue otimizar, né? Sempre usar o modelo mais em conta ali para atender aquela vazão específica. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Tem a válvula, ela é globo ou ela é esfera? Ela tem uma concepção um pouquinho diferente. Nenhuma. Nenhuma. Porque... Você olha aquela imagem e você não vê, né? Pois é, não. Ela nenhuma, uma concepção um pouquinho diferente. O desenho dela... Desculpa aqui que... Você me diga aí. Ela tem uma concepção um pouco diferente. O caminho da vazão é assim, ó. Ela tende mais a um perfil de uma globo, né? Por causa... Mas é isso. E quando você posiciona esse stroke, ele vai abaixando essa parte aqui da válvula e vai diminuindo a vazão máxima. E aí você posiciona o atuador daqui para baixo, né? É assim que funciona. Por isso que eu falo, cada fabricante foi por um caminho, né? Quando bolou uma solução independente de pressão. E só tem os 5 minutos. Cada um foi por um caminho, né? E a Danfoss desenvolveu, isso aqui é uma patente da Danfoss, né? E isso dá a possibilidade de ter uma autoridade de 100%, tá? Isso, na verdade, esse é o diferencial da válvula para ter esse nível de autoridade. Eu sou suspeito de falar, eu indico vocês a pesquisarem as autoridades das válvulas independentes de pressão, isso é importante. Tá? Bom, pessoal, tenho 5 minutos, vou dar uma acelerada, eu achei que eu tinha mais tempo, eu começo a falar e fico meio empolgado, mas vamos lá, aqui é o último tema. Isso aqui é uma outra solução interessante que a gente traz aí para o ar-condicionado. A Danfoss tem uma participação fortíssima nos inversores de frequência, né, nesse mercado, e alguns produtos especiais, né? Esse aqui é o nosso drive premium para o ar-condicionado, ele chama FC102, tá? A Danfoss desenvolveu esse acessório que chama PTU025, esse cara bonito aqui. E esse acessório, ele é um acessório do drive, ele é conectado no próprio inversor de frequência, e você entra com as tomadas de ar direto no inversor de frequência, sem a necessidade de utilizar um transdutor de pressão ou um manômetro. Tá? Então, aqui está um exemplo, agora com essa atualização, e eu vou pedir desculpas porque eu coloquei os textos para trás da imagem, mas eu vou falar o que é cada um, tá? Eu vi depois que eu já tinha enviado para o Ronaldo aqui, mas... Bom, você entra com um pitô de tomada de ar direto no inversor, tá? Esse inversor é para ser instalado no fan coil direto, tá? Então você tem em cada filtro o delta P, né? De cada um desses filtros, e ele vai monitorando a saturação dos filtros. Conforme vai aumentando a saturação do filtro, ele aumenta naturalmente a velocidade do inversor de frequência, num PID já interno a ele, né, sem a necessidade do transdutor, do manômetro, de um controlador externo para jogar isso dentro do drive, tá? Então, ele também tem funções de controle integrada a ele, então nós temos já algumas aplicações funcionando dessa maneira aqui. O próprio inversor controlando a válvula de água gelada, resistência de aquecimento e sistema de umidificação, sem a necessidade de um controlador, tá? Então, tudo isso que está amarrado nele aqui com cores diferentes, eu vou explicar, mas o vermelho aqui é o controle principal do inversor, que é o ventilador do fan coil. Os azuis aqui são as tomadas de delta P para análise aí das saturações do filtro, né? Quando um filtro desse satura, por exemplo, ele informa para o BMS que o filtro 2 do fan coil tal tá saturado e que precisa ser trocado. Então, melhora essa questão de manutenção também. Tá? E ele anuncia isso também no display local do inversor. Resistência de aquecimento, sistema de umidificação também, aí são PIDs internos aí ao inversor de frequência, e são parâmetros, né? Então você acaba, esses inversores,
eles são IP55, então não são para montagem dentro de painel. Você precisa montar esse inversor próximo da máquina, até porque essas tomadas de ar elas precisam estar próximas do inversor. Então, eles são IP55, não sei se vocês estão vendo aqui, está meio pequena a imagem, mas ele tem uma chave seccionadora no próprio inversor para proteção ali do motor, né? Para manutenção do motor. E é isso, a solução com o FC102. Esse inversor é um inversor premium, ele é mais caro que o inversor comum, mas você vai trocar o controlador do full coil, você vai tirar os manômetros, você vai tirar o transdutor de pressão e você vai tirar ele do painel. Então, quando você soma todos esses benefícios comerciais, ele se torna muito, muito interessante mesmo. Temos também vendido com uma certa frequência. Isso é uma solução um pouco diferenciada. Tá? E para fechar, vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre o inversor? Tem várias entradas analógicas. Várias entradas. Ele é expansível, inclusive. Tem módulos de expansão. E interessante que uma boa parte dessa programação é feita por parâmetros dentro do driver. Ele já tem os PIDs ali pré-definidos, né? Você precisa só alterar parâmetro de PID de controle mesmo. Claro que alguns intertravamentos de controles que você precisa ter, que vai além desses parâmetros, aí a gente disponibiliza um software que você entra dentro do driver, com o nosso suporte, é claro, você consegue colocar isso para rodar para várias aplicações. Depois da atualização da norma dos hospitais, isso aqui caiu meio como uma luva, né? Bom, para fechar, pessoal, a gente tem produto para sistema de água quente de consumo, tá? Temos navegado bem aqui com esse produto que a gente trouxe recentemente. Essas válvulas independentes de pressão, que não são nossos carros-chefes, a gente vende bastante desse produto. Os inversores de frequência, válvula borboleta, filtro Y, BTU-meter, trocador de calor, válvula de retenção, atuador de damper, e aí é um portfólio grande que a gente tem trazido para o mercado de ar-condicionado. Tá? Tudo com produto Danfoss, selo Danfoss, aí tem uma qualidade bem reconhecida, eu diria, aí no mercado. Alguma dúvida, pessoal, mais? Espero que tenha ficado dentro do tempo. Bom, é isso. Obrigado aí pela atenção.